O custeio, ele vale a pena para o produtor rural? O produtor lançar a mão de um recurso de uma instituição financeira para estar financiando a sua operação agrícola naquele ano safra, pode ser uma vantagem competitiva para o produtor. Muitas das vezes é contraintuitivo você imaginar que ter gastos com relação a taxas, com relação ao OTNI, o acolhimento da proposta, o registro no cartório, muitas das vezes um seguro agrícola para trazer uma segurança para essa operação, ela pode indicar para o produtor, né, que isso pode ser um gasto extra, né? E na verdade, se ele souber utilizar, isso pode ser uma grande vantagem. São dois fatores que nós vamos considerar. O primeiro deles é com relação aos insumos. O produtor se capitalizar com antecedência e ter condições de negociar esse insumo à vista, primeira, obviamente, a questão do preço. Segundo, uma questão burocrática, ele não vai precisar estar financiando isso muitas das vezes em várias revendas diferentes, tendo que trazer toda a documentação sempre. Ele vai trabalhar com isso uma vez só, no cadastro no início do ano safra. Feito isso, uma parte importante também nessa negociação é a agilidade com relação à entrega dos insumos, principalmente o fertilizante. Nós sabemos que as misturadoras não trabalham com um estoque tão representativo. Eles vão liberando o produto à medida que vai aumentando a demanda. E se o produtor deixar para lançar a mão desse insumo lá na frente, ele corre o risco, inclusive, de não receber na janela adequada para ele efetuar o plantio, sendo que fatores climáticos interferem nesse quesito. O segundo ponto, muito importante, é com relação à colheita e comercialização do produto final. Se o produtor tem que disponibilizar esse produto no mercado de forma antecipada para ele poder cobrir os custos de uma operação passada, pagando vendas ou acertando pendências, ele vai ter que comercializar esse produto a um preço menos interessante do que poderia, porque ele vai estar vendendo quando todo mundo está vendendo. É uma questão de oferta e demanda. Mas se ele consegue fugir dessa janela, tanto na compra de insumos quanto na venda do produto final, isso é capital a mais no bolso do produtor e pode fazer diferença entre ele sobreviver no mercado e até mesmo o seu crescimento. Mas, Vitor, e quando a gente fala de um produtor que está capitalizado, ele já tem um recurso na mão, ainda é interessante para ele trabalhar com recurso subsidiado? Ao meu ver, sim. Vamos considerar que hoje, né, em novembro de 25, a taxa Selic está na casa de 15%, a taxa básica de juros. Isso quer dizer que se você pegar esse recurso e aplicar num título público que é considerado conservador, considerando, por exemplo, um Pronafiano, que vai lançar mão de uma taxa ali em torno de 6%, mas ele vai ter os custos com seguro, né, a questão do acolhimento da proposta, vamos supor que ele chegue até 10% desse custo. Nós estamos falando de um spread de 5%. Se o produtor souber negociar no acolhimento, mesmo produtores com porte empresarial, pode ter um benefício considerável com relação a essas taxas. E também vale a pena reforçar que ele está, inclusive, com um seguro agrícola estabelecido no meio dessa operação. Então ele vai deslocar os prazos, ele vai ter vantagens competitivas e ele vai aproveitar essa janela de oportunidade de capital. Então, se ele souber estabelecer esse fluxo, ele pode ter uma vantagem competitiva interessante. Nós estamos falando de recurso direto da conta, é recurso líquido. Então, sendo feito tudo certo, não basta somente produzir. Você saber utilizar essas janelas e utilizar aquilo que você tem à mão, pode ser muito interessante. Inclusive, o produtor está dividindo o risco com a instituição financeira. Hoje a MP 1314 está aí, né, para auxiliar quem está com pendências com relação a esses financiamentos. Mas, lembrando, nunca é interessante para o produtor ficar inadimplente, porque isso vai interferir no rating dele, que vai trazer consequências com relação a garantias e com relação a prazos e taxas. Então, quanto melhor for o seu nome, mais interessante vai ser para você manter esse relacionamento com as instituições financeiras. Qualquer dúvida com relação a esses e outros temas, eu me coloco à disposição, tá ok? Um forte abraço.